Olá! No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como fazer hortênsia. Uma flor que muitos colegas têm medo de fazer por achar que é muito difícil fazer. E na verdade não é. Então eu vou tirar esse mito da hortência ser uma flor difícil. E vou explicar detalhadamente como ela deve ser feita. Eu tenho aqui um risco que eu fiz a lápis mesmo, direto no pano. 3 caixas de hortência e algumas folhas. Eu já fiz o fundo, porque eu sempre começo lá pelo fundo dos meus trabalhos, e tenho algumas folhas. E antes de pintar as folhas, que é o que eu faço por segundo, eu vou fazer a primeira mão de tinta aqui da hortência. Eu vou usar o pincel número 12 da 454. Eu vou fazer esse cacho do meio em azul, e os das laterais eu vou usar o berinjela, tá bom? Então, eu começo por aqui, com berinjela. Por que que eu estou passando tinta aqui primeiro? Porque esse cacho vai dar a intenção de estar meio de lado. Então, aqui realmente tem que ficar mais escuro. Sem lavar o pincel, eu já pego Maravilha. E vou fazendo aqui por fora. Não precisa ter um risco reto aqui, ó. Não é aquele mesmo processo da pintura. Eu posso dar, ó, pinceladinhas saindo fora do risco, tá? Com um pouquinho de branco no pincel, eu venho aqui, ó, dou uma leve clareada aqui e continuo com tom escuro. Dá pra fazer com tons mais claros? Sim, dá. Só que aqui eu quero combinar bem com o trabalho de crochê que já tá feito. Venho aqui nesse outro cacho e faço a mesma coisa que foi feito lá, ó. Um pouquinho mais do Maravilha. Sem respeitar o risco, eu dou pinceladinhas pra fora, dessa maneira. Aqui, eu vou usar os tons de azul. Então, aqui por baixo, porque a minha luz vai pegar aqui, ó, meio de frente, eu vou fazer a cor escura em volta e aqui no meio eu vou deixar mais claro. Então, eu começo pelo azul royal, aqui no meio. E nas laterais, eu já venho com azul marinho. Dando pinceladinhas pra fora. Não tem problema se a folha tá por baixo, porque a gente vai pintar ela agora e depois a gente vai fazer as hortênsias. Então, as hortênsias vai ficar claramente por cima das folhas. Dessa maneira aqui. A primeira mão de tinta tá feita, então eu deixo assim e vou primeiro para as folhas. Aqui, eu já adiantei algumas folhas e deixei 2 para pintar junto com vocês. Eu usei uma mistura de verde musgo com verde oliva e para clarear, verde pistache com verde soft. Então, vamos lá?
Aqui, na folha, primeiro eu venho com verde pistache. E passo aqui, ó. Eu fiz uma folha bem parecida com essa no vídeo anterior, que foi só de folhas. Usei cores diferentes, mas o jeito de fazer é o mesmo. Deixo aqui sem tinta e não levo o verde claro lá no risco. Vou fazer o mesmo aqui na outra folha já. Vou deixando o miolinho sem tinta. Só limpo o meu pincel, venho pegando a mistura de verde oliva com o verde musgo e vou passar na folha lá no risco, ó. E unindo as cores. Aqui, eu passo por cima do tom de azul que a gente fez pra violeta, não tem problema. E aqui, ó, venho trazendo esse tom mais escuro no meio da folha. E clareio os dois lados. Passo um pouquinho mais de tinta aqui. E vou na próxima folha. Tanto faz se eu começo da ponta da folha ou daqui, o resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Vou levar a tinta escura lá onde que eu deixei, sem o risco, ó, sem a tinta. E vou esfumaciar, vou sumir a tinta pros dois lados, dessa maneira. Esse espacinho que ficou de branco aqui, não tem problema, depois a gente tampa ele com tinta, com as cores da violeta. Então, ó, passo um risco lá onde que tá escuro e venho puxando as nervuras da folha para os lados, ó, dessa maneira. Com o verde pistache e um pouquinho do verde soft, eu faço uma misturinha para ficar bem clarinho esse verde. E venho aqui, ó, dou pinceladas no meio da folha, puxando pra lá e pra cá, porque eu quero que fique claro aqui, ó. E vou fazer isso entre todas as nervuras, ó. Faço um pouquinho só aqui, ó. Posso fazer com essa mesma mistura uma dobrinha. Eu adoro fazer dobrinha nas folhas, eu acho que fica bem mais bonito. E venho nessa daqui, ó. Passo o pincel com esse movimento pra lá e pra cá,
para clarear. Aqui. Venho do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Deixando o meio e perto e o risco aqui mais escuro. Clarei um pouquinho mais aqui. E posso fazer uma dobrinha aqui, ó. Faço uma marcaçãozinha aqui, pra folha ficar bem ressaltada quando eu fizer a hortênsia. E venho aqui e faço a mesma coisa. Só vou reforçar aqui um pouquinho. E com o verde soft, eu venho aqui, ó, e faço um risco bem fininho. Vou na outra folha e vou fazer a mesma coisa. E tá pronta as nossas folhas. Agora, com as cores flor de malva, essa daqui, flor de malva e pitaia, eu vou fazer as hortênsias nos dois cachinhos laterais que usei os tons de violeta, de berinjela, tá? E vou usar junto um pouquinho só de lavanda, tá? Mas eu começo pela flor de malva e a hortênsia tem duas maneiras de fazer. E o que é mais importante na hortênsia é que uma flor completa a outra. Eu não preciso fazer todas inteiras, eu posso fazer metades e uma vai completando a outra. E eu começo pela parte mais clara, sempre por onde eu vou fazer a luz. Dá para começar em volta também? Se quiser, dá. Eu prefiro começar por aqui e vou escurecendo aonde que eu quero que fique mais escuro. Tem duas maneiras de fazer a hortênsia. Pegando a tinta de um lado do pincel e fazendo isso daqui. Venho do outro lado, faço mais uma pétala. Venho aqui, mais uma. E venho aqui, faço outra, deitando o pincel todo. Ou pode ser feita dessa maneira. Tinta na quininha do pincel, venho aqui, ó, faço esse movimento de meia volta, ó, como se fosse um pingo. Posso vir aqui fazer outro. E venho aqui, ó, mais um. E aqui, mais um. Os dois jeitos é certo e tem o mesmo resultado. Eu prefiro fazer esse segundo jeito, tá? Então, vou apagar aqui. E vou começar a fazer as minhas hortênsias. Eu faço com a quininha do pincel. Então, ó, uma voltinha, um pingo, né? Como se fosse. Venho do outro lado, faço a mesma coisa. Eu tô pegando o flor de malva e o lavanda junto. Ó, venho aqui, faço. Venho aqui do lado, faço mais uma.
Faço um aqui. Mais uma pétala. Mais uma. E aqui, ó, não tem espaço para fazer outra. Então, o que que eu faço? Dobro a pétala, dessa maneira. E vou fazendo. Tinta na quina do pincel. Ó, aqui deu pra mim fazer as 4 pétalas. Aqui já não vai dar, então eu ponho, ó, usei uma cor escura. Eu ponho a pétala virada, ó. Quer dizer que ela dobrou. E continuo do mesmo jeito, ó. Às vezes, eu vou fazer a flor inteira, como aqui, ó, ficou inteira. E aqui, ó, já vai dar meia flor. Dobro. Aqui eu já vou usar mais o tom de pitaia. Posso passar um pouquinho do Maravilha junto, ó. E vou preenchendo todo o cacho. Sempre com a tinta na quina do pincel. Aqui não vai dar para fazer a 4ª pétala, então eu dobro. E dessa maneira, com tinta na quininha do pincel, eu vou fazer flores, ó, aleatórias, uma completando a outra, tá? Vou preencher todo o cacho. Onde que dá, eu faço uma flor inteira, ó, como aqui, que vai pegar em cima da outra. Onde não dá, ó, a pétala já pegou um pouquinho lá fora. Venho com a pétala aqui, mais uma. E aqui, ó, eu ponho uma dobrada. Posso vir aqui. E dobro. Aqui eu vou usar o lavanda, porque é onde que eu quero um pouquinho mais claro. Pego aqui. E a outra pétala, ó, vem aqui. Aqui eu dobro. Às vezes, por fora, eu venho com Maravilha e faço, ó, uma pétala escura lá por fora também. Venho aqui.
Faço uma bem escura. E dobro. A posição do pincel é mais fácil fazer as pétalazinhas se a gente segurar ele bem de pé, tá? Existe um pincel certo para fazer hortênsia? Eu prefiro esse que esteja com pelo reto, tá? Sem ser aquele língua de gato, o pelo tem que estar reto. Para mim, pegar a tinta bem na quininha do pincel, como eu expliquei. E aqui, ó, dobrei a folha novamente. Nos espaços que sobrar, eu faço pétalas, ó, às vezes dobrada, às vezes da meia pétala, ó, vou preenchendo os espaços com pétalas. Aqui, na parte escura, eu venho com um pouquinho do Maravilha. E vou fazendo a mesma coisa que foi feito, ó. Como eu usei berinjela aqui, o Maravilha vai aparecer bem, ó. E ela tem que aparecer pra mim como flores lá de longe, lá no fundo do cacho mesmo, um pouquinho mais escuras. Bem mais escuras, né? Em algumas eu posso clarear um pouquinho com flor de malva, ó, bem pouquinho. Aqui, eu ainda vou fazer mais umas pétalas, ó, pra definir bem o fundo lá. Dessa maneira. Agora, a gente vem pra esse daqui. Com os mesmos tons, tinta na quininha do pincel, eu vou vir aqui, ó, vou fazer a mesma coisa que foi feito. Quando a tinta subir muito no pincel, eu já dou uma limpadinha, porque a tinta tem que ficar só na quininha. E aqui, ó,
eu já faço uma pétala dobrada. Aqui eu vou usar um pouquinho mais do lavanda, porque eu quero que fique mais claro. Continuo aqui. E faço a dobrinha aqui dessa flor. Eu já vou retocando essa daqui. Porque eu quero que ela fique bem mais clara. Aqui eu posso fazer só uma pétala. E vou preenchendo todo o cacho. Viro meu pincel quando eu quero fazer a pétala para outro lado. Limpo quando tiver tinta demais. Venho aqui, ó. E vou fazer isso em todo o cacho. Como vocês podem notar, uma pétala, uma flor completa a outra. E é uma bem pertinho. Uma tem que pegar, uma pétala tem que pegar em cima da pétala da outra flor. Até não ter espaço, ó. Daí a gente só põe um risquinho, que é a pétala virada. Mais flor de malva. E continuo preenchendo meu cacho de hortênsia. Aqui, posso pegar um pouquinho do Maravilha, para fazer umas pétalas, ó, lá por fora. E aqui na parte escura, eu venho com Maravilha.
E vou fazendo florzinhas também. Na quina do pincel, também. Aonde que eu noto que precisa dar uma clareada, porque eu quero que a nossa luz pegue assim, eu já posso limpar meu pincel para poder fazer isso. E com o lavanda e tinta bem na quininha do pincel, eu já vou clareando aonde eu quero que pegue bem a luz. Vou refazendo algumas. Mais um pouquinho de flor de malva. Dou a evidência em algumas pétalas que já ficaram meio apagadas, ó. Depois que a tinta seca, ela já vai sumindo, eu já dou um pouquinho de evidência a mais, ó. Vou consertando aquelas que não ficou bem bacana, tá? Faço umas pétalas claras lá nas laterais. Venho aqui desse lado, continuo ajeitando também. O pincel sempre de pezinho. Essa segunda mão de tinta que eu dou aqui, também serve para me deixar as pétalazinhas um pouquinho maiores, ó. Assim como a hortênsia. É 4 pétalas, mas uma tem que ficar bem próximo da outra. Ó.
eu aproveito o restinho de tinta que fica no pincel para trabalhar a próxima. Os espaços que ficou faltando, eu preencho com meia pétala, né? E assim, ó, eu dou uma pincelada em algumas. Isso vai servir para ressaltar algumas, ó. Aqui, gente, nessa hortênsia azul, eu vou usar o azul royal que eu usei para deixar mais claro, eu vou usar para fazer a flor aqui em volta. E aonde eu quero deixar bem mais claro, eu vou usar o azul mar. A forma de fazer é a mesma. Eu posso pegar, já deixar no pratinho, um já perto do outro, tá? Então, eu começo pela parte mais clara, tinta na quina do pincel. Uma pétala bem próximo da outra, assim como foi feita na cor violeta, né? Já vou indo pro tom de azul mais escuro, o azul royal. Um pouquinho mais de azul mar. Peguei mais um pouquinho do azul mar. E continuo com o mesmo processo.
E vou preenchendo todos os lugares de uma maneira que uma complete a outra. Vou preencher todo o cacho de hortênsia. Eu não preciso lavar o meu pincel quando eu pego um azul mais claro ou mais escuro. Porque a sujeirinha ajuda na próxima folha, na próxima flor. E assim, ó. Uma completa a outra. A flor da hortênsia pode ser maior ou menor. Aqui eu tô fazendo um tamanho bom para que fique bem fácil de ver. Já vou dar uma acertadinha nessa daqui, ó. E vou completando todo o cacho. A flor hortênsia, quando a gente acha que ficou bagunçado, é quando a gente acerta, porque ela é assim mesmo, não é definida. Esse cacho aqui não tem aquele lado escuro, bem escuro, que tem nos outros dois. Então, ó, a gente vai escurecer as laterais, como eu falei. Um pouquinho mais do azul mar. Tira o excesso de tinta do pincel quando tiver muito pra cima.
A tinta tem que ser só na quininha. Que pincel, que numeração de pincel que é bom para fazer a hortênsia. A hortênsia deve ser feita com pincel reto, como eu disse. Sendo esses da 421, que é pelo de Marta, tanto faz, tá? Pincel não faz nada sozinho, se não tiver alguém que manuseie ele bem. Então, com qualquer pincel dá para fazer, tá? Agora, com azul mar, eu venho trabalhando algumas, ó. E agora, nessa parte quase final, eu posso usar um pouquinho do azul bebê para clarear essas aonde eu quero que pegue luz, para ressaltar bem. Tinta bem na quininha do pincel. Vou refazer as mais claras, ó. Tinta só na quina do pincel, senão não dá muito certo. Para facilitar, sempre quando eu vou dar uma pinceladinha, eu umidifico o meu pincel no Aquarela Silk, que me ajuda a fazer esse movimento que eu quero fazer aqui, ó. Aqui, eu venho apenas em algumas, ó. Um pouquinho mais do azul mar. Tinta bem na quininha do pincel. Aonde não cabe uma pétala inteira, eu vou com a metade. Volto em alguns lugares.
com o azul royal. Pra dar uma trabalhada, ó. Onde que ficou faltando. E eu não posso deixar nenhum espacinho, faltando uma pétala ou meia pétala. A hortênsia é feita assim, uma parte completando outra, mas tem que preencher todas, tá? É isso que faz ela ficar uma flor bacana, bem bonita. Então, ó, preenchi tudo. Agora, eu venho, vou fazer primeiro esse negócio aqui. Com a quininha do pincel, eu vou dar um piquezinho de azul marinho em toda a florzinha, ó. Toda. As que estão de lado, as que estão bem de frente, as que só tem uma pétala, ó. Eu tenho que tentar enxergar todas para fazer isso daqui. Eu falo que essa é a parte mais difícil de fazer hortênsia, é achar os miolinhos. Achei todos os miolinhos com meu pincel zero e o azul mar. Eu vou dar um piquezinho em cada miolinho. Nessas mais claras, que estão bem de frente, eu posso usar um pouquinho do azul bebê, para ficar bem visível. Nessas que estão mais dos lados, eu já venho com azul mar. E também um pouquinho do azul royal. Pra ficar, ó, um pouquinho mais escuro. E tenho que dar um piquezinho em todos os miolinhos, porque é isso que define, ó, a florzinha. Dessa maneira. Aqui, onde que foi usado o berinjela, eu vou fazer a mesma coisa. Pego o meu pincel com berinjela e a quininha do pincel, eu vou dar um piquezinho em todas as florzinhas. Quero pegar um pincel menor para fazer esse trabalho. E vou fazer, ó, em todas.
as mais escuras. Não posso deixar nenhuma de fora, inclusive as que estão lá por dentro do cacho, ó. Faço em todas. Às vezes a gente acha que fez em todas, procure bem, que sempre tem alguma que ficou faltando, ó. E é isso que faz a hortênsia ficar bonita. Venho no outro, já faço a mesma coisa, ó. Aqui no meio, mesmo que não apareça bem, a gente faz. Dessa maneira. Com o pincel 0. Nas laterais, onde que tá mais escura, eu posso ir fazendo o miolinho com maravilha ou pitaia, tanto faz. Aonde tá mais clara, eu venho com o lavanda, ó, pra definir bem. Lá dentro do cacho, eu faço mais escura. Em todas as laterais, eu uso o tom mais escuro. Venho no outro lado, vou fazer a mesma coisa. Aonde tá bem claro, eu vou usar o lavanda. Aqui, marco a mesma coisa, ó. Achei uma florzinha sem marcar, mais uma, isso. Aqui no azul, vou observar bem as que estão no meio, onde que eu quero dar luz, onde que eu queria as mais claras, né? E vou marcar de mais claro, ó. Agora, a gente vai fazer os talinhos aqui da hortênsia. Para fazer o talinho, eu pego o Sépia Inverno, venho aqui, ó, puxo um talinho, e escondo ele no cacho do meio, né? E puxo, ó, vários, engrosso aqui um pouco o do meio. E puxo vários risquinhos dele, ó. Como se fosse os que segurasse as flores. Com verde pistache, eu dou luz nesse talinho e vou
da luz nos risquinhos também, ó. Vou vir do outro cachinho e vou fazer a mesma coisa. Puxo um talinho daqui e dele, ó, puxo outros. E vou dar luz. Um pouquinho do verde pistache. Agora, eu só vou trabalhar aqui, ó. A parte que eu quero dar luz nesses talinhos. Ó, e dessa maneira fica a hortênsia. Uma maneira simples de fazer, uma flor simples de fazer, mas que fica muito bonita.